Oi, gente. Vamos entender aqui quando a gente passou do mito para o logos e o surgimento dos sofistas. Por que a gente consegue englobar tudo numa videoaula? Porque assim como na história, a filosofia é interligada. Então, quando surge uma coisa, logo puxa a outra, falando em palavras mais fáceis. Então, vamos lá só recapitular. Na Grécia Antiga, os gregos eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses e colocavam em cada deus um poder. Poder de domínio das águas, poder do amor, isso tudo. Mas para que eles utilizavam um mito? Para tentar explicar coisas que eles ainda não tinham explicações racionais, não é isso? E aí a gente tem o surgimento do Logos, que foi uma passagem demorada, que é onde eles procuram explicar o surgimento das coisas de forma racional e com uma substância primordial. E aí, nós temos a configuração da democracia grega, surgida em Atenas, não é isso? Principalmente falando em localidade na Ágora, que era a praça pública, mas aí a gente puxa aquela coisinha. A democracia ateniense é um pouco diferente do que a gente vive hoje, porque a democracia da Grécia, ela excluía certas pessoas. Então, como assim? Para ser considerado cidadão na Grécia, tinha que ser homem, maior de 18 anos e grego, ou seja, mulheres, escravos, estrangeiros não eram considerados cidadãos gregos. Ou seja, eles não tinham direito a voto, eles não tinham direito à palavra na Ágora, que é onde aconteciam as assembleias. Tranquilo, tivemos essa passagem. Mas aí, para as discussões em praças públicas, a gente precisava melhorar a oratória. O que é isso? Esse dom de falar, porque a persuasão se fez necessária. O que é isso? O poder de convencimento. E nesse contexto surge a figura dos sofistas. Então, quem eram os sofistas? Eram pessoas que se diziam mestres. Mas mestres em quê? No que você precisasse. Mas eles se baseavam muito nessa questão da oratória, da persuasão. Então, eles vendiam a verdade, que podia ser uma verdade relativa, ou seja, eu queria te convencer de alguma coisa, mas não que essa coisa tinha que ser realmente verdade. Eu poderia te ensinar a ser uma costureira sem nunca ter sabido costurar. Eu poderia te ensinar a ser um artesão sem nunca ter mexido no artesanato. Eu poderia te dar o direito a te ensinar a oratória. Eu poderia te ensinar isso tudo, desde que você me pagasse. Então, essa verdade relativa que os sofistas vendiam foi a grande crítica de Sócrates. Então, o que é o atrito de Sócrates com os sofistas? Essa questão da venda do conhecimento, que Sócrates falava que o conhecimento ele não deveria ser vendido, ele deveria ser ofertado para a maior parte da população. Porque se eu vendo conhecimento, quem que tem acesso a esse conhecimento? Apenas as pessoas mais endinheiradas. Então, Sócrates critica tanto essa venda quanto essa questão da verdade relativa, que Sócrates não acreditava que a verdade era relativa, que a verdade era uma só. Então ele vem com a refutação ou a ironia, que é onde ele estabelecia através de outras perguntas o que estava sendo falado. Então, por exemplo, se eu te falasse que amarelo com azul dá vermelho, ele ia te voltar a pergunta, mas por quê? Para quê? Como? E aí, dessas outras perguntas que ele vai fazendo na parte da refutação, vem a maiêutica, que é onde ele realmente coloca a opinião dele, que é onde ele realmente explica a sua visão. Então, a gente vem dessas interligações do mito, do logos e dos sofistas. E aí, mais para frente, nós vamos ver os pré-socráticos. Ah, mas
Por que sofistas e pré-socráticos? Que nós vamos ver qual que é a principal função de Sócrates ali nessa refutação, nessa questão da não aceitação dos sofistas. Mas, por enquanto, o que a gente precisa entender? O surgimento do logos, ou da logos, essa passagem do mito para a racionalidade e o surgimento dos sofistas. Então, o porquê que os sofistas eles podem ser considerados tanto boas pessoas como vilões? Porque se eu estou te ensinando alguma coisa, eu posso ser considerado bom, não é isso? Mas eu estou vendendo alguma coisa que eu não sei se realmente é verdade. E isso pode ser considerado como uma vilania. Mas então, o que a gente precisa saber dos sofistas? Que eles eram quem vendia conhecimentos, sejam eles verdadeiros ou não.